uma das mais antigas e importantes obras sobre a morte. E, claro, também sobre a vida. Depois da vinheta. Oi, sou eu, Amanda, aqui novamente no Arte para Você. E hoje vamos falar sobre uma das mais importantes e mais reconhecidas obras de todos os tempos, apesar de ser uma obra lá de 1530 e alguma coisa, das mais perenes e mais pungentes obras sobre o tema da morte e da mortalidade e da finitude da vida. Mas antes, vou pedir que deixem o like, se inscrevam no canal para ajudar o vídeo a chegar a mais pessoas. Para vocês não custa nada, não dá trabalho nenhum, mas para mim ajuda muito, ajuda a distribuir o vídeo. Então, já agradeço o like e agradeço que tenham se inscrito no canal e ativado aqui o sininho para saberem quando os novos vídeos estão no ar. E vamos então nos debruçar sobre a obra magnífica de hoje. A obra de hoje é Os Embaixadores, de Hans Holbein, o Jovem. Mas quem foi ele? Vamos falar um pouco mais sobre ele antes da gente entrar na obra propriamente dita. Ele foi o maior pintor alemão de sua geração, muito famoso principalmente por seus retratos perspicazes. Mas ele era um artista muito versátil e de talento multifacetado. Holbein nasceu em Augsburg, na Alemanha, numa família de artistas e passou o início de sua carreira basicamente na Basileia, na Suíça. Logo se tornou o mais importante artista da época, produzindo ilustrações de livros, retábulos, murais e desenhos para vitrais, além de retratos. Apesar do sucesso, a luta religiosa entre católicos e protestantes estimulou a tentar a sorte em outro lugar e em 1526 mudou-se para a Inglaterra. Ele voltou a Basileia em 1528, mas em 1532 se fixou definitivamente na Inglaterra. Em 1532, ele trabalhava para ninguém menos que Henrique VIII. Hoje, ele é famoso por retratos em desenho e pintura da família real e da corte, em que captou de modo memorável a intriga e o glamour da época. Quando morreu em Londres, provavelmente da peste, ainda estava na casa dos 40 anos e no auge da capacidade. E apesar dele não ser um pintor inglês, ele acabou muito associado à Inglaterra por causa dessa história de vida e pelo fato de ter sido pintor da corte do Henrique VIII, né, um dos mais famosos e importantes reis da história da Inglaterra. E esse quadro aqui, Os Embaixadores, se encontra na National Gallery, lá em Londres, um dos melhores, maiores e mais incríveis museus de Londres, que é uma cidade cheia de museus incríveis, fantásticos e maravilhosos, e também do mundo todo. Eu vou fazer um vídeo sobre a National Gallery, estou devendo, realmente fabulosa. Mas voltando aqui ao nosso quadro de hoje. Incrível realismo desse retrato duplo, maior que a média da altura humana, é impressionante. Os embaixadores do título são dois jovens ilustres que posam contra uma rica cortina verde esmeralda. Olhando diretamente para fora da composição e mostrados em corpo inteiro, cada um com o braço apoiado no móvel de prateleiras para ornamentos, eles atraem imediatamente a nossa atenção. Cada detalhe dos seus trajes e dos instrumentos científicos, musicais e astronômicos alinhados entre eles foi impecavelmente representado. As vestes pesadas, de belas texturas, a seleção de objetos e a postura confiante de ambos testemunham sua riqueza, status e cultura. E os dois são muito jovens, eles não têm nem 30 anos de idade. O Holbein retratou seus temas de modo realista, mas muito respeitoso. Os Embaixadores, que foi encomendado pelo Jean de Dinteville, que é o homem vestido de forma super chique na esquerda, é uma de suas obras mais admiráveis. O de Dinteville, o jovem embaixador francês na corte inglesa de Henrique VIII, é retratado com seu amigo Georges de Selve, que é bispo de Lavair, durante uma visita à Inglaterra em 1533, uma época de crise política e religiosa na Europa. O Holbein, que como eu disse, deixou a Suíça em 1532, os pintou em Londres, onde estavam numa missão difícil e mal sucedida para evitar que Henrique rompesse os laços com a Igreja Católica Romana. Era comum retratar homens cultos com seus livros e objetos pessoais, mas o que faz essa pintura tão notável e diferente de outras é a extraordinária atenção ao detalhe e a quantidade de informações que ela concentra. Os objetos na prateleira de cima, nas quais as duas figuras se apoiam, são instrumentos científicos, enquanto os de baixo indicam outros interesses intelectuais e artísticos, como a música. Porém, o elemento mais inusitado na pintura é o estranho disco distorcido, colocado em ângulo no primeiro plano entre os dois homens.
é um crânio esticado que se torna reconhecível quando a pintura é vista de um ponto na direita. Holbein talvez estivesse demonstrando suas habilidades técnicas, incorporando esse recurso de perspectiva para enfatizar a transitoriedade da vida. A juventude dos modelos, sua riqueza e status, além dos objetos preciosos da pintura, devem ser vistos no contexto dessa referência central à mortalidade humana. Esse retrato é ainda mais complexo que parece à primeira vista, com seus muitos símbolos sofisticados, e acaba servindo como um memorial para os dois jovens embaixadores. Então, como eu falei, ela acaba sendo uma pintura sobre a mortalidade, sobre, a perenidade da vida, sobre a pouca durabilidade, da juventude, como a juventude é passageira, como a juventude é rápida. E mesmo quando a gente está no auge da vida, seja no auge físico, no auge profissional, no auge intelectual, no auge energético que seja, aquilo é curto, aquilo é rápido e que eventualmente todo mundo, se tudo der certo, envelhece e alguma hora a vida acaba, morrendo jovens ou morrendo velhos, mas a vida acaba para todo mundo. Ou seja, ele pintou isso aqui quando os dois, as duas figuras aqui ainda eram muito jovens, mas lembrando a gente que mesmo para pessoas jovens e no auge da sua vida, aquela vida um dia terminará, Tudo que é vivo envelhece e morre, assim como é para eles, assim como o próprio artista e assim como para nós que estamos vendo, E se a gente vai ver essa pintura hoje na National Gallery em 2023, ela é de 1532, então a gente vê todo o tempo que já passou, Ou seja, eles já morreram, os personagens, o artista evidentemente já morreu, todas as pessoas que estavam vivas naquela época já morreram há muito, todas as pessoas que viram essa obra desde então já morreram também, e nós vamos todos morrer um dia. A obra vai continuar lá, mas nós morreremos todos. Então vamos entrar agora com mais detalhes, vamos mergulhar mais profundamente nos detalhes dessa obra que revelam, todas essas camadas de sabedorias e reflexões que se encontram aqui nessa tela. Os embaixadores talvez tenha sido concebido para ficar num vão de escada ou ao lado de uma passagem, de modo a ser apreciado do lado direito, pois somente desse ponto de vista o crânio é visto na perspectiva correta. A técnica de distorcer objetos é conhecida como anamorfose. Os artistas, em geral, a empregavam em obras de natureza alegre como um truque visual destinado a divertir. Estudos e análises mostram como Holbein pode ter alcançado a perspectiva distorcida. Provavelmente, ele desenhou o crânio primeiro num quadriculado. A imagem foi então transferida e ajustada numa rede de retângulos com a proporção desejada. Os Embaixadores foi pintado numa época de conflito religioso em toda a Europa, que se seguiu à defesa da reforma da Igreja Católica por Martinho Lutero e ao estabelecimento do protestantismo. A recusa do Papa Clemente II em anular o casamento do rei Henrique VIII com Catarina de Aragão também resultou em grave crise religiosa na própria Inglaterra. Em 1534, Henrique desafiou Roma e criou a Igreja da Inglaterra, que é a igreja até hoje, da qual se tornou líder. E é na qual o rei ou rainha da Inglaterra é o líder até hoje. Há um crucifixo meio oculto atrás da cortina verde, que talvez remeta ao conflito religioso. Alega-se também que a pintura poderia se relacionar ao ano em que completavam 1500, se completava então 1500 da crucificação de Cristo. O Jean de Dinteville, o nobre francês, usa um casaco pesado negro com forro de pele de lince. A textura da pele foi representada detalhadamente e há um brilho bonito na cera rosa embaixo. No chapéu de Dinteville há um crânio, sua insígnia pessoal, e a corrente de ouro ostenta o pingente de uma alta ordem de cavalaria. Seu amigo Georges de Selve era um erudito clássico que se tornou bispo de Lavair. Ele foi enviado a muitos países europeus como embaixador e estava em Londres em 1533. Tinha falado que a obra é de 1532, mas não é, 533, acabei de conferir aqui. E então faz sentido, que tivessem marcando os 1500 anos da crucificação de Cristo, Ele foi crucificado com 33 anos, então em 1533 marcaria 1500 anos da crucificação, Não do seu nascimento, que foi 33 anos antes. Daí as pessoas acharem que o crucifixo e tal estaria associado não apenas às guerras religiosas que aconteciam na Europa na época, mas também aos 1500 anos da crucificação. Na prateleira de cima há uma série de instrumentos, como um relógio solar e um instrumento de navegação para descobrir a posição das estrelas. Os dois homens viveram numa época de grandes descobertas, quando avanços no desenvolvimento de instrumentos científicos permitiram a circunnavegação do globo.
Os instrumentos colocavam claramente o quadro em seu contexto histórico. Interessante a gente pensar também, em 1533, né, o Brasil foi descoberto em 1500, 33 anos antes. Então, é interessante a gente pensar todos esses instrumentos científicos e essa centralidade de instrumentos de navegação e de, né, medição assim, de distâncias, né, e também da ideia, né, da circunferência da Terra e tal, porque realmente é exatamente, né, esse era um conhecimento científico muito central para a época, né? Então, assim, a gente lembrar de Galileu, a gente lembrar de todos os estudos e tudo que estava acontecendo em épocas, né, mais ou menos circunscritas ali, e pensar que essa era a época das grandes navegações, então, né, quando estavam o mundo estava se expandindo de forma sem precedente, né? Então, assim, 33 anos antes haviam chegado ao Brasil, né? Teve toda a busca pelas Índias, né? Então, assim, então o mundo não iam chegar à Austrália ainda ia demorar um pouco, mas assim, né, o mundo estava crescendo e muito graças a esse conhecimento, né? Dintiville está com a mão sobre uma adaga numa bainha de ouro. Nela estão gravados dizeres Aet Sua 29. Estão em latim e de forma abreviada referem à idade de Dintiville, 29 anos. É uma faca ornamental, cerimonial, que não é para ser usada em luta. Também aparece latim no texto escrito na borda das páginas do livro sobre o braço direito de Georges de Selve, que diz Aetate Sue 25. Como a inscrição na adaga de Dintiville, ela informa a idade do modelo, 25 anos somente. E esse livro especula-se que poderia ser uma bíblia com um fecho decorativo. O globo tombado, tem ali, a gente vê também que tem um globo terrestre, né? E esse globo tombado foi disposto para mostrar lugares importantes para de Dintiville e está abaixo de sua mão direita. Também um globo celeste, que era usado por astrônomos para achar e mapear a posição de estrelas, da Lua e de outros planetas. As estrelas estão destacadas em ouro e os desenhos das constelações são representados em ilustrações de fundo. A gente vê também livros de matemática e réguas T. Um livro alemão de matemática de 1527 aparece na prateleira de baixo junto com uma régua T. Eles indicam que ambas as figuras são homens de grande intelecto e vasta educação. E tem também ali um alaúde, junto de uma coleção de objetos de tema musical na prateleira, que inclui um alaúde, um livro de hinos luterano, mais uma vez fazendo uma menção, né, à reforma e às guerras religiosas, e flautas. Embora pouco visível, uma das cordas do alaúde está quebrada. Uma possível referência à crescente discórdia e distância entre católicos e protestantes. O livro de hinos tem sido interpretado como um apelo à harmonia religiosa. E eu falei que esse quadro era muito também sobre a morte, não apenas por causa do crânio que está embaixo, né? E você vê que ele tá torto, ou seja, você precisa estar num ângulo muito específico para ver ele direitinho, mas porque é quase como se fosse uma sombra, né? Ou seja, a sombra da morte que eventualmente chega para todo mundo. Mas a gente também pode entender, né, como num contexto de guerras religiosas, muitas pessoas estavam morrendo, né? A gente também poderia interpretar esse crânio embaixo como uma sombra das mortes que varriam a Europa naquela época, né? Se bem que, assim, mortes varriam a Europa quase que em toda a história do continente, assim, mas aquele, como era um momento de guerras religiosas muito sangrentas e que demorariam muito, se estenderiam por muito tempo e seriam particularmente sanguinárias. Então, assim, né, eles estavam, apesar do retrato mostrar dois homens jovens, cultos, educados, com boas carreiras, que não tinham nem 30 anos, mas que era uma época de muita morte, era uma época de muita devastação. Então, que a morte estava ali à espreita, né, estava ao redor o tempo todo, e que a morte chegaria para os personagens do quadro, para o artista, para todas as pessoas que viveram no mundo desde 1533, chegou para Jesus Cristo na cruz e chegará para todos nós que estamos vivos. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Aceito sugestões de outros quadros que vocês gostariam de ver comentados aqui. Peço mais uma vez o like, peço mais uma vez que assinem o canal e aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau!